Olá pessoal, beleza? Eu sou o professor Brito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação que tem a circunferência abdominal com as doenças, metabólicas que são desenvolvidas, doenças não transmissíveis por conta da gordura, no nosso corpo, o excesso de gordura no nosso corpo. E não excesso de gordura, Aí existem vários fatores, entre eles esse excesso de gordura. E a relação da estrutura abdominal é com as doenças geralmente cardiometabólicas, voltadas para as doenças cardiometabólicas, beleza? Aqui eu postei essa foto esses dias, e falando assim, se as pessoas já mediram a circunferência abdominal e se elas sabem os riscos, que tem com esse acúmulo de gordura, abdominal. Tem aqui, ó, em amarelo aqui, a gordura subcutânea, que está abaixo da pele, é a cavidade abdominal em roxinho. Depois a gordura intraabdominal, que estão entre os órgãos, que é normal ter gordura entre os órgãos do nosso corpo, só que não em excesso, ok? E referente às medidas, estão aqui, ó, para homens, acima de 94 é um risco aumentado. Igual ou maior de 102 centímetros é muito aumentado. Então está correndo risco. É uma possível pessoa com diabetes, com um problema cardiovascular, beleza? E para mulheres, igual ou maior de 80 centímetros, é risco aumentado. Igual ou maior que 88 centímetros, risco muito aumentado. Então as mulheres fiquem ligadas aí nessas medidas e os homens também, ok? Essa tabelinha aqui é da Organização Mundial de Saúde. Isso aí é cientificamente comprovado, Ok? Passar aqui o slide para a gente continuar. Aqui. Como medir a circunferência abdominal? Você pode pegar uma fita métrica, essas fitas de costureira mesmo, Você vai passar em volta da sua cintura, de preferência em frente ao espelho, para ela ficar certinha, quando passa por trás das costas, não ficar mais baixo nem mais alto do que do local. Você faz uma respiração, solta a respiração, para você não contrair o abdômen, Se tiver com a calça apertada, solta aquela calça, desabotoa, para o abdômen ficar solto, ok? E a medida, o local da medida é entre a borda inferior da costela, da última costela, ok? E o borde superior do osso ilíaco aqui do quadril, esse ossinho do quadril, ok? Entre os dois. Que é mais ou menos 2 dedos, um dedinho acima da cicatriz umbilical. E você geralmente faz umas 3 medidas, Tira a média entre as 3, Cuidado para não deixar o dedo entre a fita e a pele, ok? Para dar a medida certinha. Também não apertar muito a fita na pele, tá? Colocar normal. Coloca e vê a medida, olha a medida. Sem apertar a fita, beleza? Essa é a forma de você medir a sua circunferência do abdômen, ok? Isso que tem a ver com as doenças crônicas, O que são doenças crônicas? São doenças que são adquiridas ao longo do tempo, da nossa vida, A gente pode vir já com a genética, já predispostas a desenvolver uma doença crônica, mas não quer dizer que a gente vai desenvolver.
vai depender da epigenética, né? O meio ambiente em que a gente convive. E aí pode ser que ocorra, né, essas diversas alterações de indicações de saúde no nosso organismo. E as características, elas são doenças que, em geral, elas não são transmissíveis, né? Em geral, não, elas não são elas não são transmissíveis, tem risco aumentado, tem risco aumentado. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter, né? Por isso que fala que depende do ambiente que se convive, né? Porque tem questão de alimentação, né? Da vida diária da pessoa, né? Ela existe controle, né? Ela tem controle que envolve questões educacionais, né? Das pessoas, né? A pessoa ter consciência que adquiriu aquela doença, né? E ter uma vida controlando aquilo que ela pode fazer, né? Para que essa doença não desenvolva, não evolua, beleza? Envolve as mudanças alimentares, né? Mudanças do alimento que ele consome, né? Da sua forma de se alimentar, né? Da sua dieta. Atividade física, exercício físico, que tem poder. O exercício físico ele tem poder enorme contra essas doenças crônicas. Hoje é considerada como similar à ação dos fármacos. A ação da atividade física hoje é considerada similar à ação dos fármacos, que são os remédios, né? No controle das doenças, né? No controle dessas doenças. Ele é recomendado como parte do tratamento, né? Para essas doenças crônicas. Então, se a pessoa já é um diabético medicamentado, o exercício físico vai fazer parte do tratamento dele. Se a pessoa é um hipertenso também medicado, o exercício físico vai fazer parte também do controle dessa hipertensão dele. Então, o exercício físico hoje faz parte do controle dessas doenças. E se a pessoa não desenvolver essas doenças, o exercício físico ele vai entrar ali como um preventivo, né? Como um preventivo, beleza? Então tem os grupos dos metabólicos, né? Que são as alterações, né? No metabolismo, que pode ser ligados aos carboidratos, as alterações no metabolismo do lipídio e do metabolismo das proteínas, né? Vem também a obesidade, né? São as doenças endócrino metabólicas, né? O diabetes tipo 1, o diabético tipo 2, que está associado a uma dificuldade dos músculos esqueléticos captar e oxidar a glicose, músculo fraco, músculo que não se exercita, que não se contrai, né? O fato de contrair e relaxar os músculos através dos exercícios, principalmente os exercícios de força, faz com que o músculo, essa função de oxidar e captar a glicose seja ele trabalhe melhor, né? Quando o músculo ele não é exercitado, ele perde essa função dele. Ele perde essa função. Então essa glicose vai estar aí no sangue, né? Vai ter um pico de glicose no sangue, porque o músculo ele não está fazendo a função dele, que é de captar, né, essa glicose e oxidar ela, transformar ela em energia também. Ok? A esteatose hepática, né? Que está relacionado é como se fosse uma cirrose, né? Que se chama esteatose hepática não alcoólica. Está associada a um acúmulo de gordura no fígado, um excesso de gordura no nosso fígado, né? Então, são esses aí relacionados às doenças metabólicas. Passar aqui o slide.
Então, gente, e também temos as doenças consideradas do grupo ossos articulares, também faz parte dessas doenças crônicas, né? Só que eles são divididos em grupos, mas são todas doenças metabólicas. Então, esses aqui, olha, doenças dos grupos ósseos articulares, né? Que está associado aí às pessoas de terceira idade, na maioria das vezes, né? Que são essas doenças que a osteopenia, né? Que é o início de um quadro de osteoporose, a própria osteoporose, as artroses, né? São todas doenças relacionadas às nossas estruturas ósseas, né? As articulares, né? E inflama as questões articulares também. É mais voltada mais para idosos. Esses aí, porque como o idoso ele perde massa muscular, é aquela coisa da função do músculo. Ele vai trabalhar menos a função que tem que fazer. Por isso que o idoso hoje ele deve fazer a musculação para ele ter uma reposição de massa muscular, porque ele perde essa função. Né? Então ele tem esses problemas ossos articulares, como também pode desenvolver o diabetes, por conta também no oxidar, né, a glicose. Doenças musculares, né, as doenças musculares, né, que o maior exemplo dela é a fibromialgia, né, que é caracterizada por aquelas dores difusas, né? A pessoa tem tem dores em várias partes do corpo. Tem as doenças respiratórias, né, como o asma, insuficiências respiratórias, doenças pulmonares, aquelas doenças obstrutivas, né, pulmonares. Temos também as doenças cardiovasculares, né, que são doenças relacionadas ao próprio coração, né, o miocárdio, né, e também as artérias coronárias, né, as artérias coronárias e as artérias de uma forma geral. É um grupo bastante amplo esse aí. É um grupo grande, porque são doenças relacionadas ao coração em si, né, o músculo cardíaco, que é as cardiovasculares, e tem as cardiopatias, né, que é chamado aquelas arteriosclerose, arteriosclerose, que são os acúmulos de placas de gordura no coração, né, nas artérias, né, e essas placas de gordura, ela pode não só ficar dentro das artérias ali do coração, como também em qualquer artéria do corpo, numa artéria da perna, numa artéria na cabeça, né? Então ela pode desenvolver isso aí em qualquer parte do corpo, não só no coração, em qualquer vaso. No caso dos homens, ele pode ter uma arteriosclerose, né? Uma artéria ali com esse grau de gordura localizada ali na artéria peniana, onde ele vai ter uma disfunção erétrica, porque vai ter poucos circulação sanguínea ali, interrompida pelaquela placa de gordura. Então ela não desenvolve só nas artérias coronárias, beleza? E as doenças psicológicas, né? Que estão voltadas aí para a depressão, né? Para a ansiedade, para o estresse. Hoje, com esse isolamento, é o que está mais acontecendo, né? São essas doenças psicológicas. Né? Tem um estudo aí que no primeiro mês de isolamento aumentou muito, em 40%, pessoas com estresse, ansiedade, foi 70%,
e depressão 90% nos primeiros 30 dias do isolamento. Já subiu muito essas doenças chamadas doenças psicológicas. Pode acontecer também, pessoal, pode acontecer também das pessoas, porque essas doenças, as cardiometabólicas são o grupo mais comum, são mais prevalentes da população brasileira e mundial. As cardiometabólicas são o quê? As pessoas têm tanto as doenças, desenvolvem uma doença metabólica, como uma das doenças cardíacas ali, né, do grupo das cardiovasculares, né, uma cardiopatia. Entenderam? Ele pode ser uma pessoa obesa, que é uma doença metabólica, né, do grupo das metabólicas, e ele pode ter uma hipertensão, né, que é uma doença cardiovascular, né? Ele pode ser um diabético, que está entre as doenças metabólicas, né, crônicas, e ele pode ter uma arteriosclerose, que está aí no grupo das cardiopatias. Entenderam como é complicado, né? E o obeso, ele está propenso a desenvolver uma hipertensão, ele está propenso a desenvolver uma diabetes, a diabetes principalmente. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, as 3 doenças crônicas que mais mataram em 2016, somados, chegou a 63%. Morreram 62 milhões de pessoas. E dessas, 63 foi de doenças crônicas. Então, em 2016, morreram 62 milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E dessas 62 milhões, 63% foi de doenças crônicas. Então, gente, é uma coisa grave, né? Então, portanto, né, o que mais mata no mundo são essas doenças cardiovasculares, né? E as doenças crônicas degenerativas, que são as mais prevalentes de doenças do mundo. No Brasil, 74% de óbitos é em função de doenças crônicas degenerativas. São essas doenças que mais matam, né? Matam mais do que todas as doenças em conjunto somadas, como suicídio, acidente. Então, em cada 2 horas, morre uma pessoa com um infarto. Entendeu? E dentre as doenças crônicas, mais que matam no Brasil são as cardiovasculares. Que ela foi instalada na pessoa, no indivíduo, não houve um controle efetivo, ele não melhorou a alimentação, ele não fez uma atividade física, ele não se medicou, e essa doença se complicou. E foi evoluindo, né? E levou ao óbito, né? Levou ele à morte. Então, o que mais contribui para o agravamento e a morte por essas doenças, né? São excesso de gordura corporal, principalmente na região abdominal, por isso ali a relação, né, entre a circunferência abdominal e essas doenças. É um fato que contribui para o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. Depois vem que está fortemente ligado ao baixo nível de contração muscular ao longo da semana. Pessoas sedentárias, que praticam menos de 150 minutos de atividade física por semana. Segundo o Colégio Americano de Medicina Desportiva, a gente tem que fazer atividade física no mínimo 150 minutos por semana. 150, no mínimo. O ideal seria 300. E o que é uma pessoa sedentária? É uma pessoa que passa muito tempo sentada, né? A pessoa passa a maioria do tempo do dia sentado. E durante o dia ele faz menos de 150 minutos de atividade física. É considerado pessoa sedentária, é considerada uma pessoa que
que pode desenvolver uma doença, uma dessas doenças crônicas que foi falada anteriormente. Colesterol total elevado no sangue. Pode ser questão genética, né? Ou em função de fatores alimentares, né? Muito carboidrato, alto consumo de gordura, um alto consumo proteico de fonte animal, aí levando a um aumento do índice do colesterol no sangue, né? Outro fator que está ligado à pressão arterial de repouso elevada, que também pode levar para infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico, com uma alta prevalência de morte, principalmente infarto. Então, pessoal, as pessoas estão ficando doentes. Doenças crônicas é o que mais mata no Brasil e no mundo. O excesso de gordura, de peso, falta de atividade física, hipertensão arterial, descompensação metabólica, está associado ao desenvolvimento dessas doenças. Então, perguntamos o que está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Temos aqui uma pesquisa feita pela Vigitel, que é um órgão do governo federal, que eles fizeram uma pesquisa em 27 estados brasileiros com pessoas adultas para estudar a quantidade de pessoas com fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, para saber se estão mais sedentárias ou menos sedentárias, se tem mais excesso ou menos excesso de peso, para monitorar o avanço e a progressão do número de brasileiros com a presença de doenças crônicas. Então, um exemplo que entre 2006 e 2016, num espaço de 10 anos, aumentou. Olha, entre 2016 e 2016, né? 10 anos. Aumentou 23,3% o número de pessoas com excesso de peso. Olha o tanto de pessoas que aumentou em 10 anos. Então, o excesso de peso da população adulta, um IMC entre 25 e 26, quando faz aquela continha o IMC, né? Peso corporal, lá você colocar no Google, lá tem as tabelinhas. E tem até para você colocar seu peso e sua altura, né? E a idade, e vai dar o seu IMC. Se der abaixo de 25, normal. Entre 25 e 26, já há pessoas do grupo que está em sobrepeso. Tá? E em 2006, 45%. Então, em 2006, 45% das pessoas, homens, e 38% das mulheres tinham algum grau de excesso de peso. Em 2006, 47,5% dos homens, 38% das mulheres tinham um grau de excesso de peso. Que estavam entre 25 e 29, né? O IMC. 10 anos depois, isso aumentou. Homens para 57%, mulheres para 50,5%. Essa variação em 10 anos significa um aumento de 26,3% no número de brasileiros com excesso de peso. Então, gente, a gente não conhece ninguém que estava com peso normal e de uma hora para outra passou para ser obeso, né? Houve aí uma sequência, né? Por exemplo, em 2016, seguindo a pesquisa da Vigitel, vamos por ali, as pessoas estavam aí antes com o peso normal, né, o IMC normal de 24 até 24. Em 2006, tinha uma quantidade de pessoas que estavam entre 25 e 27 com excesso de peso. E em 2016, pulou para 30, uma quantidade enorme de pessoas para obesidade. Passaram a ser obesos. Então você vê, em 2006,
um grupo de pessoas que tinha um peso normal, aquela imagem, né, até 25, até 24, entraram no grupo de sobrepeso. Então, esse grupo de sobrepeso, esse grupo que estava no sobrepeso, 10 anos depois, em 2016, passaram para o grupo de obesos, né, estando na faixa, entrando no grupo de obesos. E foi um percentual grande, né? 26,3% dos brasileiros. Então, não é brincadeira, é complicado isso aí. Então, gente, foi uma progressão grande, né, de excesso de peso. Que as pessoas de excesso de peso passaram para a obesidade, né? Em 10 anos. Deu 60%, quase 3 vezes mais rápido, né? Em 10 anos, as pessoas que tinham excesso de peso pularam para obeso. Então, tem que se pensar hoje, né? E as pessoas que estão em excesso de peso hoje, como estarão há 10 anos? Lá naquelas pesquisas, 60% passaram a obesidade. Então, quem está no grupo de excesso de peso hoje tem que se cuidar. Para daqui a 10 anos, a pessoa não está no grupo de obeso. Porque o que acontece, gente? De onde vieram esses obesos? Eram pessoas que tinham excesso de peso, como muitos hoje estão. Mas eles continuaram vivendo uma vida descompensada, né? Acumulando gordura, num processo de adipogênese mais acelerado, que ali foi aumentando o peso de gordura, o peso na balança. E em determinado momento, em 10 anos, a pessoa deixou de fazer parte do grupo de excesso de peso e passou a fazer parte do grupo de obesidade, que é o que vai acontecer com as pessoas que estão obesos hoje, que estão com sobrepeso hoje, se não se cuidarem, não mudarem a sua alimentação, não começarem a fazer um programa de atividade física, eles vão, com o passar do tempo, passar para o grupo de obesos, que não é nada bom, né? Então, você vê aqui o gráfico, né? Os obesos, as pessoas que estavam com sobrepeso em 10 anos, 60% passaram para obesidade. E ao mesmo tempo, o número de diabéticos em 10 anos cresceu 61%. Você vê a relação que tem o sobrepeso, o acúmulo de peso, o acúmulo de gordura e a obesidade com a diabetes. Então o Brasil hoje é o quarto país com o maior número de diabéticos no mundo. São por volta de 14 milhões de diabéticos. E a projeção para 2040, se crescer nesse mesmo ritmo, como cresceu aqui, né, em 10 anos, 61%, a projeção é que vai continuar ocupando o quarto lugar. Portanto, vai ter 10 milhões de diabéticos a mais, diabético tipo 2. 80% das pessoas que vão desenvolver diabetes tipo 2 é porque tem essas condições de obesidade instalada. Então, as pessoas que têm condições que estão hoje sobrepesa, que vão virar obeso e vão estar com essas condições instaladas de obesidade, 80% dessas pessoas vão desenvolver o diabetes tipo 2. Então, por isso que é essencial, gente, hoje, você que está aí com sobrepeso, você que já está obeso, começar a mudar a sua dieta. É fácil? Não é, eu não vou dizer a você que é fácil, mas é possível. Quem está na faixa de sobrepeso é mais fácil ter esse controle alimentar, fazer uma atividade física, um programa de atividade física bem feito e sair dessa faixa de obesidade, de sobrepeso. Quem já está na faixa, no grupo de obesos, é mais difícil, mas não é impossível. Tem que focar na saúde. Não foca no emagrecimento só,
por questões estéticas, foca na saúde. Você vê essa foto aqui, o sujeito obeso, né? O nível de gordura intraabdominal, aqui, e vê o fígado dele como está. Você vê um fígado normal e um fígado com excesso de gordura, né? Então a pessoa chega numa situação dessa, gente, não é fácil. Não é fácil para ele controlar a alimentação, ele tem fome toda hora. Né? A glândula responsável para a sensação de fome está funcionando. Está funcionando com toda alta. Os seus músculos não estão fazendo a função que deveria fazer, de captar a glicose e oxidar aquela glicose, transformar em energia. Então é uma pessoa que está sem energia e o cérebro pensa o quê? Poxa, o cara está sem energia é por falta de alimento, então manda o estímulo para a pessoa comer, para a pessoa ter fome, e a pessoa come. Então é muito complicado, mas é possível. Ele ter um controle alimentar, fazer exercício físico e sair desse grupo de obesidade, do risco. Se ele não desenvolveu ainda um diabetes ou outra doença, ele tem chance de sair desse risco, né? E quem já desenvolveu a diabetes, uma hipertensão, ele vai controlar através dos medicamentos passados pelo médico e através dos exercícios físicos. Podendo até deixar, quem sabe, um dia de ser medicado. Manter só o controle através da alimentação e do exercício físico. Então, pessoal, é isso. Vocês gostaram do vídeo? Compartilha, salva, né? Compartilha, deixa seus comentários, curte. Se quiser pedir para a gente gravar algum vídeo relacionado ao exercício físico, ou falando só da questão do exercício físico para diabetes, para quem tinha diabetes, né? De exercício físico para pessoas hipertensas, vocês deixem um comentário que a gente procura fazer esse vídeo, ok? Um abraço a todos e até mais.